Olá, tudo bem? Aqui é a Elaine Maria da Marketing para Especialistas. E hoje aqui no MKP Entrevista a gente vai responder uma pergunta que é de interesse de muitos profissionais, né? O que é aposentadoria especial? Como é que funciona isso? Para quem que é? Né? Quem deve se preocupar? Quando se preocupar? Quando começar a olhar para isso? Né? E para responder essa tão importante pergunta, porque a aposentadoria é um assunto sério, eu estou aqui com um especialista, né, que tem mais de 30 anos de experiência nessa área, que é o Dr. André Luiz Marques, que é um advogado professor especializado em Direito Previdenciário, é mestre pela PUC São Paulo e atua como professor, coordenador dos cursos de Associação dos Advogados de São Paulo. André também é presidente da Comissão de Previdência Social na 93ª subseção da OAB de Pinheiros e presidente de honra do IAP, Instituto dos Advogados Previdenciários. E também é autor de diversas obras e artigos jurídicos e tem uma vasta experiência internacional, tendo proferido palestras em países como Portugal, Argentina, Itália, Espanha, Cuba e Chile. Então, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Elaine. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho dessa questão da aposentadoria especial, que é um tema tão sério, grave e dolorido para o trabalhador brasileiro. Com certeza. A aposentadoria é um assunto que acho que arrepia todo mundo, né? Porque, assim, hoje é complexo, né? Quando você acredita que vai se aposentar? Não sei. É uma pergunta. É isso mesmo, exatamente. Eu costumo dizer, às vezes o governo fazia uma propaganda lá assim, olha, para você se aposentar, você não precisa ter intermediários, né, advogado. Hoje em dia, pelo telefone, em 5 minutos você se aposenta. Gente, se existe propaganda enganosa, governamental, essa é uma delas, né? Porque, às vezes, pode até ser que se aposenta, porque eles têm um robô agora que automatizou esse sistema, que eles ou negam de plano, sem analisar os documentos, ou ele concede. E, às vezes, concede errada, equivocada. Porque existem, sim, muitas regras de transição. Depois da reforma que teve em 2019, inclusive sobre a aposentadoria especial, né? Então, eu sempre indico que o trabalhador, o segurado, procure um especialista para se aposentar. E vou dizer mais, viu? Não só no momento da aposentadoria. Procure antes. Por quê? Todas essas regras, é importante o planejamento previdenciário. Entendeu ou não? Porque a Previdência Social, por mais a pessoa não tem noção. Ontem eu estava falando com um cliente e nós fazemos esse planejamento, né? E mostrando para ele na tela, né? Quanto que ele tem que contribuir daqui para frente, né? Se pelo salário mínimo, pelo teto e tal, quanto que ele vai conseguir se aposentar e quando, né? E o retorno desse investimento, porque hoje tudo é investimento, é financeiro. Sim, tem que olhar, né, de forma fria. E aí a gente falava assim, olha, você vai contribuir por 5 anos, você vai investir aqui tantos R$1.000, né? E você tem aqui o patrimônio de retorno seu, R$1 milhão que você vai receber e tal, em 18 anos, expectativa de sobrevida. Ele, R$1 milhão, o que é isso, R$1 milhão? Eu falei, se R$1 milhão é o seu dinheiro que você contribuiu para o sistema, que está lá, armazenado como se fosse uma previdência privada. É o dinheiro seu que está lá. O governo, ele não fala isso, né? Então, as pessoas hoje, muitos desistem de contribuir, ou contribuem pelo mínimo, eles não dão atenção a esse patrimônio, Elaine. É um verdadeiro patrimônio que ele tem lá. Sim, a gente está começando a ter um pouquinho mais de cultura de educação financeira, né? Exatamente. Então, isso está ficando mais claro, porque quando você entra com a previdência privada, você tem essa conta, né? Isso, exatamente. A educação financeira, planejamento previdenciário. Porque a previdência privada nada mais é do que uma previdência complementar à sua previdência social. Por quê? Por conta de tantas reformas, né, a ideia do governo é sempre achatar o benefício, percebe não? E aí a previdência privada vai complementar. Mas o que a gente sempre orienta? Olha, procura um profissional, porque ele vai te dizer, né, como você deve continuar a contribuir daqui para frente, se vale a pena você ir pelo teto para conseguir uma aposentadoria top, entendeu? Ou se é desperdício. Sim.
Invista numa previdência complementar e se dê por satisfeito pelo que você vai conseguir, para não jogar dinheiro fora, tá? Essa é a orientação que a gente dá. E tem muitos profissionais, como você me perguntou agora há pouco, que também não sabem que tem direito a uma aposentadoria especial. Sim, a Casa da Aposentadoria Especial, né? Inclusive por assuntos extremamente importantes, né? Os riscos que as pessoas se colocam ali, físicos, biológicos, mecânicos. Exatamente. Então, olha só, como eu estava dizendo para você, né? Até 1995, existiam algumas categorias que já tinham direito à aposentadoria especial, né? Que é 15, 20 ou 25 anos de tempo de contribuição. Médicos, dentistas, engenheiros, mecânicos, enfim, agentes de saúde em geral, né? Só que isso mudou, né? Então, hoje não basta você ter uma carteira de engenheiro para dizer que tem aposentadoria especial, não. Você tem que comprovar para o INSS, através de documentação. Uma documentação própria que o INSS exige é o perfil profissiográfico previdenciário, perdão, é o chamado PPP. O trabalhador nem sabe que existe e que tem direito a isso. Muitos trabalham na empresa lá 5, 6, 7, 10 anos, né? Ou trabalharam em empresas há 30 anos atrás, né? 20 que ele saiu, e ele não tem esse documento. E é um direito dele ter esse documento e exigir esse documento. Se a empresa não deu, nós, quando o cliente nos procura, né? Nós mandamos ofício para a empresa. Se a empresa não entregar, nós entramos na justiça. Uma ação trabalhista, não para condenar a empresa, porque as ações trabalhistas prescrevem 2 anos. Saiu da empresa 2 anos, você não pode mais. Mas quando é questão previdenciária, Elaine, isso o trabalhador não sabe, não existe questão de decadência, prescrição. Porque ele não quer condenar a empresa a nada. Não, ele quer que comprove a qualidade dele. Às vezes até vínculo ele precisa que comprova, porque não está lá no INSS. Ele trabalhou, mas a empresa não registrou, não é? Então, para ele se aposentar, antes dele buscar junto ou a Justiça Previdenciária ou o próprio INSS, às vezes a coisa começa na esfera trabalhista, né? Comprovar um vínculo, comprovar salário de contribuição, comprovar a periculosidade ou insalubridade da atividade dele, né? Pedir o PPP, às vezes esse PPP está preenchido incorretamente, não tem os agentes químicos que ele sofre o risco, não tem, por exemplo, os decibéis acima da legislação que dá direito à aposentadoria especial. Aí você pode fazer uma perícia na empresa, né? Ou LTCAT, que é o laudo técnico ambiental, que vai comprovar que ali aquele ambiente era insalubre, né? Então, olha quantas coisas. E o trabalhador não sabe, né? Às vezes o dentista também não sabe, né? Então, assim, acho que é legal a gente falar assim, qual que é a vantagem, por exemplo, desse profissional se preocupar desde cedo e entender que o caso dele é uma aposentadoria especial? Ele aposenta mais cedo? Como é que é isso? 20 anos de contribuição. Nossa, muito menos, né? Muito menos, porque a mulher tem que ter 30 e o homem 35. Olha só. Muitas pessoas acham que a reforma de 2019 acabou com a aposentadoria especial. Não acabou. Ela pôs uma limitação de idade, que é um crime contra o trabalhador. Tá? Assim, o cidadão começou a trabalhar com 14 anos de idade, não é? Um trabalho insalubre, em que ele poderia se aposentar depois de 25 anos. Você pega 25 com 14... Tá? São 39, 40 anos de idade. Ele poderia se aposentar para preservar a saúde. Sim. Você sabe o que a nova legislação diz? Nananina não, 60 anos. Ou seja, ou ele continua exposto àquele agente insalubre e agressivo à sua saúde por mais 20 anos, acaba morrendo, né? Ou ele sai da empresa, mas ele tem um salário, porque são profissionais gabaritados. Sim. Certo? Estamos falando de profissionais de alta formação, e não só em nível científico, como mecânicos, são trabalhadores técnicos, né? Trabalhadores que estão... indústria, né? Sim, lógico, chão de fábrica. Né? Exatamente. Então, aí, se ele não pode mais, o que ele vai fazer? Vai virar auxiliar? Vai
bater carimbo, e o salário dele vai virar quanto? Ele vai sofrer com uma redução muito drástica. Então isso é uma questão triste, né? Que o trabalhador está tendo que lidar com isso. Mas, e outra questão também, né? Não pode converter mais, porque é possível você converter, mesmo que você não se aposente especial, né? Você pode converter aquele tempo especial em comum, que o homem consegue 40% a mais e a mulher 20% a mais. Se o homem trabalhou 10 anos em regime de insalubridade, ele multiplica isso por 1,4, ele ganha 4 anos. É a diferença para ele se aposentar, entendeu? E a mulher 2. E muitas vezes ele não consegue comprovar isso, o INSS não aceita aquele PPP, como eu falei, ele não mostra os agentes agressivos, químicos, físicos ou biológicos que ele estava exposto o tempo todo, né? Então, tem que fazer prova, né? Tem que buscar isso. E para converter esse período, e aí ele vai alcançar, muitas vezes, até um direito adquirido antes da reforma, que majora o seu benefício. Né? Porque tem as regras de transição que permitem que ele se aposente. Se ele conseguir, ótimo. Mas, às vezes, se ele comprovar essa especialidade, esse trabalho especial, né, insalubre, ele consegue um direito adquirido antes da reforma. E aí, o benefício dele é bem melhor. Por isso que eu digo, procura sempre um advogado especialista na área. Sim, faz toda a diferença. Não basta ser advogado. Tem que ser especialista. Por quê? Às vezes o advogado trabalhista, né, ele quer se arvorar nessa seara previdencialista, mas ele não conhece. O problema da advocacia previdenciária é que nós temos que lidar com a legislação de todo um histórico, de 30 a 35 anos atrás. Como é que funcionava cada período, tá? Por exemplo, a questão do agente agressivo ruído, né? Tinha períodos que você se aposentava com 90 decibéis, outro depois com 80, 85, depende do período. Não é o que é hoje, é o que era na época. Você tem que fazer tudo histórico. Sim. Se está trabalhando naquela área, naquela época. Sim. Você quer saber mais? Que às vezes a pessoa não sabe. Aposentadoria do deficiente. Teve um cliente, eu conversando com ele, eu olhava, via que ele mexia assim e tal, e via que ele tinha alguma coisa no ouvido e tal. Eu falei, você usa aparelho auditivo? Eu falei, se eu uso. Mas você perdeu a audição como? Porque, na fábrica o ruído lá era terrível. Mas quanto tempo faz? 15 anos. Eu falei, nossa, você tem direito de se aposentar. Aposentadoria do deficiente, entendeu? Que também reduz o tempo de contribuição, né? Se for por idade, o homem pode se aposentar com 60 anos. Tá? Então, o advogado especialista, ele tem que ter... como o médico não faz uma anamnese? Sim. O bom médico, né? Sim, anamnese. Certo? Não, para claro. saber o histórico do paciente. Sim. A advocacia não é diferente. Você tem que ouvir, escutar, perguntar. Ele vai contar a história da vida dele. Você tem que ter paciência, não importa. Me fala, não, me conta mais aí, né? Entendeu? Porque às vezes você pega alguma coisinha que vai fazer a diferença na aposentadoria dele. Eu vou te dar um exemplo aqui, falando de deficiente. O cliente me procurou, ele era carteiro. Né? Era carteiro e ele se aposentou porque conseguiu por idade, eu não me lembro se foi por idade ou por tempo. Só que depois da reforma de 2019, todo agente público que se aposenta, a empresa estatal é obrigada a demiti-lo por força de lei. E ele foi chamado à empresa e falou, olha, você está demitido. Ele falou, não, eu quero continuar trabalhando. Ele me procurou, né? Ele falou, puxa vida, né? Não recebi nada e tal, tal. E eu conversando com ele, percebi essa questão aí da audição. Eu falei, opa, pera um pouquinho. Vamos lá. Olha como é intrincada a questão trabalhista com a previdenciária. E ainda não falei na questão do limbo, hein?
Que Não, foi lá, sobrar um tempinho para a gente falar do limbo. Do limbo, falei, olha, você tem deficiência auditiva. Então você poderia ser aposentado com 60 anos de idade, antes de 2019, sem o fator previdenciário. E se você se aposentasse antes, você não teria que ser mandado embora da empresa, porque a emenda constitucional veio em 2019. Antes disso, a empresa não é obrigada a mandar embora. Então, com isso, a questão da deficiência, o que a gente conseguiu? Fazer a revisão na aposentadoria dele, conseguir uma aposentadoria melhor, tá? Para ele, né? E conseguir a estabilidade na empresa, certo? Para ele voltar a trabalhar. Olha que interessante. Quer dizer, você tem que saber os caminhos, né? E são muitos. Então, assim, e aquela coisa, né? Quando que a pessoa já tem que começar a se preocupar com a aposentadoria? Aos 14 anos de idade? Nas minhas palestras que eu falo educação financeira, planejamento previdenciário, eu não chamo mais de aposentadoria. Como é que você vai inspirar ou incutir o jovem a pensar em aposentadoria? Aposentadoria é a palavra de coisa de velho, né? É o velho que vai se aposentar, não ele, jovem. É verdade. Saúde, força, plenitude. Rapaz, para. Meu pai falava para mim, filho, você precisava pagar a previdência. Eu falei, rapaz, para, que bobagem, né? Ele tinha razão. Eu falo em planejamento pós-carreira. Aí ele se interessa. Planejamento pós-carreira, o que é isso? Aí sim. Olha, o que você vai fazer pós a sua carreira? Porque hoje em dia, o cidadão com 60, 65 anos, ele está começando uma carreira diferente. Já é a terceira carreira, né? Sim, às vezes... começa uma, lá para os 40 e poucos, já vai para uma outra, e para os 60 já vai para uma outra. E às vezes é do sonho da vida dele, que ele nunca pôde fazer. Então eu falo em semi-aposentadoria, pré-aposentadoria, de repente a aposentadoria governamental é uma aposentadoria, é a básica, é a principal, mas seria a semi, porque ele vai continuar trabalhando. Aí ele pega esse dinheiro, aplica numa previdência complementar e fala, não, eu quero parar aos 75 anos de idade. Então, eu estou com 60, né? Consegui me aposentar, é um privilegiado, pega esse dinheiro, aplica e vai fazer o seu planejamento pós-carreira, a atividade que ele quer ser empreendedor, quer começar uma nova carreira de sei lá, artista, esteticista, o que ele gostar, né? E vai fazer, e vai contribuir para uma previdência complementar. Então, ele desde jovem ele tem que pensar nisso. O que ele gostaria de fazer? Eu quero fazer um curso no exterior. Ótimo, se prepara para isso. Vai contribuindo para isso. Você entendeu, não? Porque ele não sabe que a renda dele vai cair quando ele tiver 60, 65 anos, a empresa mandar embora, né? Muitos que têm salários pelo teto, a empresa manda embora. Aí ele fica como autônomo, às vezes sem contribuir para a Previdência. É um erro, tem que contribuir pelo menos pelo mínimo. Perde, né? a qualidade de segurado, pelo menos pelo mínimo. Tá? Por quê? É um seguro. Previdência Social nada mais é que um seguro. Certo, não? E o seguro morreu de velho. Então, ele dá direito a pensão por morte, o seu cônjuge, não é isso? Né? Um auxílio doença, não é? Sim. Mas por isso ele tem que ter a qualidade de segurado. Continuar. E o assunto do limbo, eu achei bem interessante, eu não tinha ouvido esse termo ainda, limbo trabalhista previdenciário. Pois O que é exatamente, como ele afeta os empregados e os empregadores? Elaine, e você falou, é importante isso, os empregadores. Agora, eu peço especial atenção para os empregadores, né? Primeiro, dizer que a INSS é uma coisa universal, tá? Todos vão precisar. Desde o mais pobre, humilde, até o mais milionário brasileiro tem que pagar a Previdência Social. Ele é um contribuinte obrigatório. Então, isso é um assunto que interessa a todos, tá? E ao empregador especial, para ele não cometer abusos, ilegalidades com seus empregados que vão custar lá na frente na Justiça do Trabalho. Eu explico, perdão. Acabei de sair de uma gripe e eu te explico. Muito bem. O trabalhador ficou doente.
não é? Vou dar um exemplo aqui, motorista de ônibus, que eu tive recente no escritório. Na época da pandemia, ele ficou tenso. Isso eu tirei dele depois, hein? Que ele entrou, teve auxílio-doença, ficou durante a pandemia com auxílio-doença, aí teve alta previdenciária, bateu na porta da empresa, estou aqui, a empresa disse para ele, não, passou no médico da empresa, o senhor não está apto ao trabalho. Ou volta para o INSS ou volta para casa. Ponto. Tá? Sim, simples assim. E aí ele voltou para casa. Foi para o INSS, e o INSS falou, não, você está apto para o trabalho. E ficou naquela ping-pong. Ele não está coberto pelo Estado e não está recebendo o salário da empresa. Entendi. Por isso que a gente fala, é um limbo, né? Nem o céu e nem o inferno. Nossa, Na verdade, para o trabalhador, é o inferno, porque ele não recebe o que dá dignidade, como dizia o Gonzaguinha, para o trabalhador, né? É o trabalho e é o salário, a remuneração que ele recebe pelo trabalho. Ele deixa de ter isso. Aí ele atrasa as suas contas, não é isso? É terrível. A empresa não paga a previdência dele, ele deixa de ter qualidade de segurado, ele não paga o convênio, a escola do filho, atrasa, a vida dele vira um inferno. Então, eu até, Uma bola de neve, eu até retiro aquilo que eu disse, né, que o limbo não é nem o céu nem o inferno, isso na igreja é um meio termo, ele está esquecido ali, né? Ali a vida dele vira o verdadeiro inferno, né? E ele está empregado, mas a empresa não paga o salário. Porque o INSS diz que ele pode voltar, pode mas a empresa voltar. diz que ele não pode. Exatamente. E a empresa manda ele para casa, né? Simples assim. E aí ele me contando isso, eu falei, mas você está nessa situação desde quando? Desde o ano passado. Ai, meu Deus. Mas eu fui no sindicato, o sindicato lá entrou na Justiça Federal, Previdência contra o INSS. Eu falei, cara, não importa. A empresa tem que pagar o teu salário. Mas ele não deixou trabalhar. Falei, olha, é o seguinte, agora que vem para os empregadores, né, os empresários, a lição de casa, ver se tem algum caso empregado lá. Se ele passa no médico do trabalho, o médico do trabalho, por cautela, não deixa ele trabalhar, porque se ocorrer algum acidente ali, a empresa é responsável, né? Por exemplo, o motorista se afastou por uma questão psicológica, tá? Depressão e etc. Hoje em dia, os afastamentos maiores em todas as profissões são de doenças neurológicas, tá? Até a burnout, a crise de burnout, é uma coisa terrível, né? E às vezes não tem nem cura. E o trabalhador não sabe disso. E é uma doença profissional. Esse motorista não sabia que era uma doença profissional. A empresa não vai dar a comunicação desse trabalho para o INSS, afastar ele, porque ele teria estabilidade, que ele teria uma estabilidade por 12 meses depois que ele tivesse alta. Nada disso. Então, como é que você resolve isso para o trabalhador? Entra na Justiça do Trabalho, explica para o juiz, ele está no limbo, excelência. Né? O INSS diz que ele tem alta, está apto, e a empresa diz que não está. Pede uma liminar para a empresa ou reintegrá-lo, né? Mas nem que seja para ele ficar em casa, pagar o salário. Por quê? O médico do INSS, o perito do INSS, tem fé pública para o que ele diz. Se o médico do empregador contraria, ele tem o dever de ir ou para o INSS ou ir para a Justiça para contrapor aquilo. Ele não pode se quedar inerte e mandar o trabalhador para casa sem pagar o salário. Ele pode mandar para casa, mas é obrigado a pagar o salário. Ou então, faça uma readaptação para ele. Coloca ele em outra função. Em outra função, mas nem que seja para ele ficar carimbando, enfim, não importa. Contando estoque, ele tem que receber o salário. E aí fica 1 ano, 2 anos, vai para a Justiça, né? A empresa é obrigada a pagar todo esse período, a pagar às vezes, uma indenização por dano moral, porque o que fez ele, aquela situação toda vexatória, recebeu carta de cobrança, despejo, não é? Então, isso custa caro para a empresa. Por quê? Porque ela não agiu corretamente. Por desconhecimento, por falta de orientação jurídica, não é? Então,
que vai para os empregadores, né? Presta atenção nisso, na saúde do seu trabalhador, né? É obrigação do empregador tratar bem da saúde do empregador. E aí, não é só de fábrica, não, tá? Também no escritório, questões ergonômicas, né? E a lista vai longe. Sim, é aquela coisa, né? Quando se é jovem, parece que se pode... Tudo é festa. Você vai ficando mais velho, já não... Entendeu? Tem que tomar mais cuidado. Home office, né? Ah, que lindo, maravilhoso. A empresa tem que dar equipamento ergonômico para o trabalhador, porque ele pode ter problemas de coluna e ficar afastado. Culpa da empresa. Tá? E vou te falar, dependendo da doença, se é profissional, e vem uma aposentadoria por invalidez, mesmo que ele consiga receber do INSS, isso, e eu tenho conseguido isso no meu escritório, pensão vitalícia para o trabalhador, que a empresa vai pagar. Por quê? Porque foi o responsável por aquela doença laboral. Porque não fazia os exames prévios, né, para acompanhar a saúde dele, porque ele mexia com produtos químicos, né? Vai fazer exame. Não, nunca fez. Saiu de lá com uma doença grave respiratória. Percebe, não? Não fez acompanhamento. Quer dizer, o barato sai caro. Barato sai caro, exatamente. Nossa, mas esse é um assunto que dá para a gente falar bastante tempo, né? Interessa para todos, não é? Com certeza. Para o empregador, para o empregado, para o dentista, para o escriturário, para todos. Bancários têm muitos problemas. Questão de saúde mental, inclusive. Pressão no dia a dia. Nossa, você entendeu? Que antigamente era só questão do quê? Da tendinite. Hoje não. Hoje muitos bancários são afastados por estresse. É o assédio moral, cotas inatingíveis, né? Você entendeu? Horários, né, abusivos. Às vezes ele sai e ele não sabe que é uma doença profissional, que ele tem direitos trabalhistas para buscar. E esses direitos podem resvalar na esfera previdenciária. Entendeu, não? Melhorando a sua aposentadoria no futuro, ter uma melhor aposentadoria. Quer dizer, o importante sempre assim é procurar orientação. Então, no caso, doutora, o senhor orienta tanto empregadores quanto empregados, né? Sem dúvida. Por quê? Você disse que fiz congressos internacionais. Fiz muitos. E lá, pasme você, na Europa, quando a gente falava que aqui no Brasil tinha especialidade do advogado, direito previdenciário, caía a casa, parava tudo, os congressos e tal, o pessoal vê, mas como assim? Porque lá não existe direito previdenciário. Não existe um ramo do direito previdenciário nas universidades. Existe o laboralista, o trabalho. Por quê? Porque os governos lá respeitam as leis, respeitam os segurados, os trabalhadores. Não precisa de um advogado para lutar pelo direito do trabalhador. Agora, aqui no Brasil, infelizmente, o INSS é o maior litigante da Justiça Federal do Brasil. Aquele que deveria ser o protetor da saúde do trabalhador é o que luta contra os interesses do trabalhador. Infelizmente, essa é a nossa realidade. E esse é o papel do advogado. Proteger o interesse dos desvalidos, dos hipossuficientes, que são os trabalhadores do Brasil. Né? É o verdadeiro direito social, né? Que busca a dignidade humana que está na nossa Constituição. E o governo é o primeiro a descumprir a nossa Constituição, que prima pelo valor social do trabalho, entendeu? A dignidade humana. E é isso. Isso é triste. Muito triste. E, doutora André, como é que as pessoas te encontram? Qual é o seu site, Instagram? Olha, eu graças à minha gerente de mídias jurídicas, né? Ela faz um trabalho fantástico aí, isso que você falou, Instagram, Facebook e tal, porque eu, honestamente, eu não tenho tempo para isso, eu tenho a minha vida acadêmica, tenho meus clientes, mas ela faz essa divulgação, né? Então... Isso, olha lá. @André Luiz Marques, ADV é o meu Instagram. Ela acabou de me dizer isso, porque eu não sei decor, né? Vocês me encontram lá e, precisando, estamos aí batendo papo. A gente sempre está fazendo, assim, às vezes, algumas lives, algumas coisas, legal, até com profissionais, peritos, né? A importância do perito num processo trabalhista é fundamental. Eu consegui reverter num processo trabalhista
com 2 laudos negativos, hein? Do engenheiro de segurança com o médico de saúde do trabalho, dizendo que a doença dela, grave respiratória, não era do trabalho, porque ela era fumante, tá? Era o resto da vida inválida por causa do cigarro. Existe uma coisa chamada concausalidade, que os peritos têm que lidar com isso. Né? Porque eu falei para o juiz, eu fui fazer um despacho com o desembargador, porque a juíza deu a sentença contrária. Eu falei assim, excelência, se o perito tinha razão do juiz, 60% dos brasileiros, todos, vão estar inválidos, problemas respiratórios, porque a maioria fuma. Então, agravou o problema respiratório dela, os produtos químicos que ela estava exposta diariamente, sem os equipamentos de segurança, EPIs, né? E o desembargador viu aquilo, apesar de laudos negativos, né? E o perito nosso fez um trabalho muito bom, revertemos a situação, conseguimos a indenização como doença laboral, conseguimos uma pensão vitalícia para essa pessoa, né? Graças a essa perícia, esse trabalho que o nosso assistente técnico fez. Uma causa, diria, perdida. Perdida, porque 2 laudos contrários, né? E o juiz foi obrigado a acompanhar os seus peritos, né? Ele tem o perito para isso. E conseguimos reverter com o desembargador. Fizemos sustentação oral e revertemos a situação. Essa é a alegria do advogado, né? É a satisfação da nossa profissão, é essa. De realmente ver que você está ajudando ali quem, teoricamente, ela estava ali desenganada. Ali, sim, né, ela ficou no limbo previdenciário, essa senhora. Ela ficou 1 ano e meio, sabe? Professora, não passou necessidade? Ela, não, eu comia miojo de manhã, à tarde, à noite. Nossa Senhora. Não, é de arrepiar. Ela não tinha ideia que ela estava passando necessidade. Certo? Ela não passou fome. Simples, né? Muito simples, ela não passou fome, porque ela comia miojo. Né? Mas olha que a empresa, uma companhia aérea, que eu não vou citar o nome, fez isso com ela, mandou ela para casa 1 ano e meio, sem receber o salário. Limbo, trabalhista previdenciário. Joia. Bom, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, né? E pessoal, acompanhe aí, a gente vai estar colocando os cortes também dessa entrevista, que foi muito legal, né? E eu só agradeço essa participação e com certeza a gente vai convidar novamente. Eu que agradeço, Elaine, e vou te falar, viu? Tem assunto. Tem assunto. O que você precisar, estou à disposição, viu? O pessoal que está aí nos ouvindo, se precisar entrar em contato e tal, a gente te ajuda, orienta, não tem problema, tá? Advogado está aí para isso, tá bom? Muito obrigada. Obrigado a você, abraço a todos.